une-se Deus à humanidade na pessoa do Verbo, de tal sorte que a natureza humana de Jesus tem por sujeito pessoal a segunda pessoa da Trindade, sem ser alterada como natureza humana. Assim, pois, Jesus, homem por natureza, é verdadeiramente Deus quanto à sua personalidade. Então, veja, aqui na encarnação acontece esse modo de sobrenatural por essência, desse seguinte modo. Ou seja, acontece ali a encarnação, o anjo vem e comunica a Nossa Senhora que ela será mãe do Filho de Deus. Então, o que acontece ali? Cria-se, começa-se a formar um ser, um corpo e alma. Um ser humano. Nossa Senhora é da espécie humana, então Nossa Senhora vai gerar ser humano. Lembrando, evidentemente, que Nossa Senhora é sempre virgem, sem efeito da necessidade de um homem. Então, o que acontece? Neste momento da encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Divino, vem e se insere ali, naquela natureza, sem destruí-la. Ou seja, o Verbo se insere ali sem destruir aquele corpo que está sendo formado. Então, de tal modo que ali Nosso Senhor tem duas naturezas, uma humana e uma divina. A pessoa humana de Nosso Senhor é uma pessoa humana completa, tem corpo e tem alma. E a natureza divina, que é a pessoa do Verbo. A pessoa do Verbo sobrepuja a natureza divina. Então nós dizemos que o Senhor não tem duas personalidades, uma humana e uma divina. Ele tem apenas uma personalidade, que é a personalidade do Verbo. Ou seja, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, nesse sentido, na encarnação, acontece esse sobrenatural absoluto ou por essência. É esta uma união substancial. Ou seja, existe ali uma união substancial que não funde duas naturezas em uma só. Então, as naturezas elas não são fundidas, senão que as une, conservando-lhes a integridade em uma só e mesma pessoa, a pessoa do Verbo, aquilo que eu estava explicando. Ou seja, a pessoa do Verbo é uma só pessoa, nós aprendemos na catequese, uma só pessoa do Verbo, que está em Nosso Senhor, e duas naturezas, uma humana e uma divina. É, pois, uma união pessoal, essa é a chamada de união hipostática. Né? Ou seja, depois, mais para frente, ele vai tratar sobre a união hipostática de um modo mais profundo. Então, eu não vou explicar agora. Mas nós aprendemos mais ou menos isso na catequese. É o mais alto grau de sobrenatural ou alta substância, ou por essência. Então, ou seja, foi a coisa mais excelente de sobrenatural, vamos dizer assim, como se estivesse afirmando isso, que Deus conferiu à humanidade, ou seja, fazendo com que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é, assumisse, nascesse, né, como um. Veja que importante lembrar, não existe uma destruição, ou seja, quando a pessoa do Verbo vem nesse corpo que está sendo formado, nós não sabemos, provavelmente deve ter, segundo os teólogos, isso deve ter acontecido no mesmo instante da concepção, ou seja, a pessoa do Verbo assume, então, esse corpo que é formado pela Santíssima Virgem, corpo da Santíssima Virgem,
Então, não existe uma destruição da natureza humana. Isso é importante. Ou seja, o que acontece aqui é um sobrepujamento. Ou seja, aquilo que é sobrenatural sobrepuja aquilo que é natural. E segundo, a graça santificante é um grau a menos deste mesmo sobrenatural. Então, ou seja, a graça santificante, ele está dizendo, é um grau a menos da encarnação. Tão grande é a graça santificante, tão importante é a graça santificante. Não porque nós merecemos isso, não é isso. Não. Aliás, foi explicado muito bem. Não é por merecimento, não é porque nós pedimos, não é porque nós exigimos, é pela grande bondade e misericórdia de Deus, nosso Senhor. Então, a graça santificante é um grau menor desse mesmo sobrenatural. Por ela, conserva o homem, sem dúvida, a sua personalidade própria, mas é modificado, divina, posto que acidentalmente, ou seja, existe uma modificação, só que acidental, na sua natureza, capacidades de ação. Torna-se não certamente Deus. Nós não nos tornamos Deus com a graça santificante, mas, ele usa a palavra aqui, deiforme, ou seja, semelhante a Deus. Divine consors nature, capaz de atingir a Deus diretamente pela visão beatífica. Ou seja, a graça santificante nos dá a capacidade de atingir Deus diretamente pela visão beatífica, quando a graça for transformada em glória e de o ver face a face, como ele se vê a si mesmo. Vai acontecer ou na nossa morte, ou na segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Privilégio que, evidentemente, sobrepuja as exigências das mais perfeitas criaturas, pois que nos faz participar da vida intelectual de Deus, da sua natureza. E aqui eu já antecipo, né, a importância, estudando isso, a importância que nós devemos dar de mantermos em nós a graça santificante, porque é pela graça santificante que nós adquirimos, não por merecimento nosso, mas porque é da vontade de Deus, nós adquirimos o direito de vermos Deus face a face quando acontecer da nossa morte ou da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Então, seja a importância de buscarmos sempre estar em estado de graça santificante. E como nós adquirimos o estado de graça santificante? Bom, em primeiro lugar, com o batismo. Aí nós já fomos batizados. Depois do batizado, continuamos a pecar. E se há pecado mortal em nós, então nós perdemos a graça santificante. E nós recuperamos através do sacramento da confissão. Então, ou seja, não aceitar estar em estado de pecado mortal. Isso é muito importante. Ou seja, quando nós percebemos em nós estarmos em pecado mortal, buscar o sacramento da confissão, quanto antes é fundamental para, então, recuperando a graça santificante, estarmos prontos para vermos Deus face a face. Então, esse é o primeiro tipo de sobrenatural, o sobrenatural por essência. E existem somente duas formas: a encarnação e a graça santificante. E o segundo tipo de sobrenatural, o sobrenatural relativo, ou quanto ao modo, quod modum, é em si uma coisa que não transcende as capacidades
ou exigências de toda criatura, mas somente as de alguma natureza particular. Aí ele dá o exemplo. A ciência infusa, por exemplo, que sobrepuja as capacidades do homem. Ou seja, a ciência infusa sobrepuja as capacidades do homem. Só que não sobrepuja as capacidades, por exemplo, do anjo, que é sobrenatural desse gênero. Deus comunicou ao homem essas duas formas sobrenaturais. Então, ele fala muito pouco sobre o sobrenatural quanto ao modo. Então, ou seja, nós podemos receber de Deus, e aqui é claro, eu sempre venho lembrar que ele está falando logo do princípio da criação. E eu já estou fazendo um paralelo conosco, nossa vida espiritual, enfim. Então, ou seja, todos nós podemos receber alguma graça especial de nosso Senhor. Graças essas que poderão e vão sobrepujar a nossa natureza. Mas não do mesmo modo como o sobrenatural por essência. Ou seja, o próprio nome já fala, por essência. Esse modifica a essência. Não é? Então, ou seja, quando uma pessoa recebe a graça santificante, a sua essência é alterada. Ou seja, é um novo homem que sai do confessionário. Assim como aconteceu na encarnação. Agora, no sobrenatural relativo não acontece isso. Ou seja, a nossa natureza não é elevada a tal modo de, de nós mudarmos, de haver uma mudança em nós essencial. Hoje nós poderíamos traduzir com aquelas graças que nós recebemos diariamente. Bom, e aí ele continua. Deus comunicou ao homem essas duas formas de sobrenatural. Com efeito, conferiu aos nossos primeiros pais o dom da integridade, por exemplo, que é sobrenatural quod modum, e completando-lhes a natureza, a dispunha a recepção da graça. Então, ou seja, não foi somente o dom da integridade que foi dado ao primeiro homem, ele vai dizer daqui embaixo os outros dons, chamados dons preternaturais. Esses dons preternaturais, como o dom da integridade, por exemplo, completa a natureza e, ao mesmo tempo, outorgou-lhes a própria graça santificante, ou seja, o dom sobrenatural, quod substância, por essência. O complexo desses dois dons constitui o que se chama justiça original, ou seja, juntando-se a graça santificante que Deus deu ao primeiro homem com os dons preternaturais, que são sobrenaturais, quod modum, ou seja, quanto ao modo, não por essência, mas por modo, então, unindo esses dois sobrenaturais, nós chamamos aquilo que é chamado de justiça original. Foi como Deus criou o homem, ou seja, Deus dando esses privilégios ao homem na criação, dá ao homem a facilidade de permanecer nessa justiça, coisa que infelizmente não ocorreu. Mas, não há sombra de dúvidas, nós podemos afirmar que o primeiro homem, ele tinha, sim, mais facilidade de vencer as fraquezas do que nós. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, sem problema nenhum. Dons preternaturais conferidos a
O dom de integridade aperfeiçoa a natureza do homem sem a elevar até a ordem divina, coisa, por exemplo, que a graça faz. Mas o dom da integridade não. É seguramente um dom gratuito, preternatural, transcende as suas exigências e forças. Não é, porém, ainda o sobrenatural por essência. Compreende três grandes privilégios que, sem mudarem a natureza humana substancialmente, lhe conferem uma perfeição, a qual ela não tinha o mínimo direito. Ou seja, o dom da integridade, que é onde se encerram os dons chamados dons preternaturais, confere ao homem uma graça especial que, mesmo transcendendo a sua natureza, ainda não a transcende por essência. Né? Segundo, sem ter o mínimo de direito, nem mesmo mérito, porque Deus quis. Deus, na sua infinita misericórdia, quis que assim fosse. Então, compreende o dom da integridade, a ciência infusa, o domínio das paixões, que é a isenção da consciência, e a imortalidade do corpo. Então, ou seja, o primeiro homem, Adão e Eva, o primeiro homem tinha o dom da ciência infusa, o domínio das paixões e a imortalidade do corpo. Então, ou seja, Adão não morreria, Adão não teria morrido se não tivesse pecado, justamente, Adão não teria morrido, né, se não tivesse pecado. Diz o Catecismo de São Pio X, quando se faz essa pergunta, o que teria acontecido ao homem, né, se ele não tivesse entrado nesse estado de decadência? Ora, no tempo que Deus achasse por bem, elevaria o homem, corpo e alma, ao céu definitivo. Veja que o Éden era figura. O Éden era o paraíso terrestre, figura do paraíso celestial. Então, o homem, depois de um determinado tempo, que Deus preveria somente Deus preveria, Deus elevaria o homem, corpo e alma ao céu. Assim como aconteceu com a Santíssima Virgem. Ou seja, nós aprendemos que a morte entrou no mundo pelo pecado. A Santíssima Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Por isso que Nossa Senhora não pode ter morrido. Ela subiu, foi elevada ao céu em corpo e alma, mas ela não experimentou a mancha do pecado. Foi concebida sem a mancha do pecado original. Bom, ele vai explicar cada um desses dons. Primeiro, a ciência infusa. Por natureza, não temos direito a uma ciência que é privilégio dos anjos. Só progressivamente, com dificuldade, é que, segundo as leis psicológicas, chegamos à conquista da ciência, e ainda não de uma ciência completa. Então, quanto tempo demora para nós estudarmos, para nos formarmos em alguma coisa? Muito tempo. Ou seja, quanto tempo demora para ler um livro? Quanto tempo demora para não só lermos, mas absorver aquilo que é escrito? Ou seja, nós perdemos o dom da ciência infusa. Ora, para facilitar ao homem, ao primeiro homem, o seu mundo de cabeça e educador do gênero humano, outorgou-lhe Deus gratuitamente conhecimento infuso de todas as verdades que lhe importava conhecer e uma certa facilidade para adquirir a ciência experimental. Assim, se aproximava ele dos anjos, graças ao dom da ciência infusa.
Ou seja, quando nós lemos na Sagrada Escritura, por exemplo, que o homem é quem dá o nome às criaturas, Deus dá ao homem esse poder de nomear as criaturas, caiu a força aqui. Só o celular permanece. Vocês continuam ouvindo a minha voz? Continuamos te ouvindo, padre. Tá no escuro, mais alto e claro. Ah, voltou. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, o homem, Adão, ele tinha o conhecimento das coisas. E por isso que ele dava nome. Quando Deus cria, por exemplo, a mulher, ele olha para a mulher e disse: ela se chamará mulher, porque veio do homem. Ou seja, o homem, tendo ciência das coisas, sabendo o que são as coisas, conhecendo a essência das coisas, pode dar a elas nome. Então, ou seja, quando Adão viu, por exemplo, eu acho que eu estou explicando de um modo muito simplório, mas é simples de entender. Quando o homem viu aparecer na sua frente, por exemplo, um leão, ele sabia que era um leão, por isso que ele chamou de leão. E assim por diante, apareceu lá uma vaca. Então, ou seja, ele dá o nome às coisas porque ele conhece as coisas. Ou seja, e esse dom da ciência infusa ajudava o homem a, a crescer cada vez mais no conhecimento pleno de Deus, daquilo que Deus esperava dele. Não é? Porque, lógico, a ciência infusa não faz com que o homem conhecesse o que Deus conhece. Isso não é o dom da ciência infusa. O dom da ciência infusa é um dom pelo qual Deus concede ao homem, no caso, concedeu a Adão, conhecer somente aquilo que ele quisesse, que Deus quisesse que ele conhecesse. Não é? Então, ou seja, e o que Adão conhecia? Ora, evidentemente, as coisas relativas à criação, por exemplo, o homem conhecia. Adão conhecia Deus perfeitamente, por exemplo, mais perfeitamente do que nós podemos conhecer. Isso sim. Mas não plenamente. Ou seja, esse conhecimento o homem teria que. Adão teria que aumentar em si, ou seja, enquanto vivesse. Segundo, o domínio das paixões, ou a isenção dessa concupiscência tirânica que torna a virtude tão dificultosa para nós. Para nós, a concupiscência ela chega a ser tirânica muitas vezes. Para nós é difícil a virtude, graças à concupiscência. Dissemos que, em virtude da sua própria constituição, há no homem uma luta formidável entre o desejo sincero do bem, todo homem quer o bem, ninguém quer o mal para si mesmo. Mesmo quando o homem, porventura, venha praticar um mal, ele não deseja, não é pela prática do mal que ele deseja para si o mal. Não, todo homem tem um desejo sincero do bem. Então há em nós uma luta formidável entre o desejo sincero do bem e o apetite desordenado dos prazeres e bens sensíveis. Bens esses, né, que são atraídos pelos cinco sentidos. Além de uma tendência acentuada para o orgulho. Em suma, é o que chamamos a tríplice concupiscência: o mundo, a carne e o demônio. Para remediar este defeito natural, ou seja, o homem naturalmente, Adão, naturalmente tinha também esses defeitos. Só que Deus confere a Adão
conferiu Deus aos nossos primeiros pais um certo domínio dessas paixões, que, sem os tornarem pecáveis, tanto que eles vieram a pecar, lhes facilitava a virtude. Não é? Então, por isso que eu disse anteriormente, para o homem, para os nossos primeiros pais, era sim mais fácil a prática da virtude, porque neles não havia essa concupiscência desordenada que existe em nós, como existe em nós. Não havia em Adão essa tirania da concupiscência que inclina violentamente para o mal, mas tão somente uma certa tendência para o prazer que era subordinada à razão. Quem dera que nós conseguíssemos fazer isso, ou seja, subordinar as paixões à razão. Adão não conseguia. Como a sua vontade estava sujeita a Deus, as faculdades inferiores estavam submetidas à razão e o corpo à alma. Era a ordem, a retidão perfeita. Ou seja, Deus deu ao homem, estabeleceu no homem a ordem, a retidão perfeita que tanto nós buscamos. E com tanta sofreguidão, às vezes, conseguimos minimamente um pequeno esforço. Quando conseguimos. Terceiro, a imortalidade corporal. Por natureza, está o homem sujeito à doença e à morte. Por especial providência, foi preservado desta dupla fraqueza, para assim mais livremente poder a alma aplicar-se ao cumprimento dos seus deveres superiores. Então, ou seja, Deus dá ao homem a imortalidade corporal, para que mais livremente ele pudesse aplicar-se ao cumprimento dos deveres superiores. Ou seja, haviam deveres que Adão tinha que cumprir. Havia uma lei, havia uma lei natural que ele tinha que cumprir. E cumprindo esta lei, que era a vontade de Deus, num determinado momento, elevaria ele, corpo e alma, ao céu. Mas esses privilégios eram destinados a tornar o homem mais apto para receber e utilizar um dom muito mais precioso, inteira e absolutamente sobrenatural, que é o da graça santificante. Então, ou seja, todos esses dons que são chamados dons preternaturais, eles, na verdade, eles preparavam os nossos primeiros pais para a recepção da graça santificante. É a recepção plena, completa, não é? Não a recepção parcial, mas a recepção plena, completa da graça santificante. Os privilégios sobrenaturais. Está no parágrafo 65. Eu estou indo muito rápido. Está indo bem assim, está todo mundo conseguindo compreender? O áudio está bom para todos? Sim, padre, o áudio está muito bom. Tá bom. O áudio de vocês está melhor hoje para mim também. Bom, continuando. Eu vou terminar este ponto antes de começar o artigo 3, e aí eu abro para perguntas. Então, por natureza, o homem é servo, propriedade de Deus. Então, por natureza, nós somos servos e propriedades de Deus. Por inexprimível bondade, de que jamais poderemos dar-lhe graças excessivas, ou seja, todas as orações que nós fazemos, toda ação de graça que nós fazemos a Deus, todas as vezes que nós dizemos a Deus as nossas orações, obrigado, Senhor, por todas as graças que nos concedestes, nada disso é suficiente para pagar o que Deus fez em nós.
quis Deus fazê-lo entrar na sua família. Ou seja, nós somos servos, propriedades de Deus. E ele quis fazer-nos entrar na sua família, adotar-nos por filho, constituiu o homem seu herdeiro presuntivo, reservando de um lugar no seu reino. Nenhum ser, nenhum animal, nenhum anjo teve o privilégio que o homem tem. Ou seja, a nenhum anjo foi concedido, por exemplo, o direito de ser chamado filho de Deus. Somente o homem teve esse privilégio. E isso é um mistério impressionante, porque quando nós falamos de natureza, a natureza do anjo continua sendo superior à natureza do homem. No entanto, pelo batismo, por exemplo, nós nos tornamos filhos de Deus. A nenhum anjo é dada essa graça. Somente ao homem. Isso é uma coisa impressionante. Isso é fonte de meditação para vários anos, para vários livros, para várias meditações diárias. Quando nós debruçamos na criação e vemos isso que Deus fez por nós, ou seja, de servos, de coisas que somos, de propriedades de Deus, Ele quis que quis que participássemos de sua família, sermos seus filhos, herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros, porque nosso Senhor Jesus Cristo abriu para nós essa prerrogativa de herdeiros. Nós vamos nos aprofundar mais sobre isso mais para frente. Reservando para nós um lugar no seu reino. E para que essa adoção não fosse uma simples formalidade, comunicou ao homem uma participação de sua vida divina, uma qualidade criada, é certo, mas real, que lhe permitiria gozar na terra das luzes da fé tão superiores às da razão e possuir a Deus no céu pela visão beatífica e amor proporcionado à claridade desta visão. Ou seja, ele está falando ele está falando justamente do sobrenatural qual substância. A esta graça habitual que aperfeiçoa e divinizava, por assim dizer, a própria substância da alma, acresciam virtudes infusas e dons do Espírito Santo que divinizavam as suas faculdades, e uma graça atual que, pondo em movimento todo este organismo sobrenatural, lhe permitia fazer atos sobrenaturais, deiformes e meritórios da vida eterna. Então, ou seja, esta graça que Deus dá aos nossos primeiros pais, esse dom especialíssimo, vai acumulando no homem, na medida em que ele se esforça por fazer a vontade de Deus, faz com que o homem aumente e adquira cada vez mais graças. É isso que ele está dizendo aqui. Permite ao homem fazer atos cada vez mais sobrenaturais, deiformes, ou seja, segundo a forma de Deus, e meritórios da vida eterna. Porque embora o homem fosse criado e Deus desse tudo isso para ele desde o princípio, Deus quis que Adão tivesse algum mérito, né, para poder participar do paraíso celestial. Deus quis que ele tivesse algum mérito. Esta graça é substancialmente a mesma
que é a que nos é outorgada pela justificação. E assim, não a descrevemos pormenorizadamente, pois temos intenção de o fazer mais tarde, ao falarmos do homem regenerado. Então ele mesmo fala que ele vai entrar nessa questão mais para frente, então não vamos aprofundar. Todos esses privilégios, exceto a ciência infusa, tinham sido dados a Adão não como bem pessoal, senão como patrimônio de família, que devia ser transmitido a toda a sua descendência, contanto que ele permanecesse fiel a Deus. Muito bem. Então, ou seja, Deus dá então ao homem a graça santificante, não é? Que lhe permitiria, melhor dizendo, gozar do paraíso celestial. Ele estava lá no paraíso terrestre, no jardim do Éden. E a graça santificante é que iria permitir ao homem gozar do paraíso celestial. E não esses outros dons que o ajudavam. Esses outros dons o ajudavam, proporcionava a ele se esforçar mais, fugir do pecado, fugir do vício, etc. e tal. O que, na verdade, elevaria o homem ao paraíso terrestre é a graça santificante. Agora, veja que quando há a queda, e vai ser o próximo, nós vamos entrar nisso na próxima segunda-feira, o artigo 3, a queda e o castigo. Então, quando acontece a queda, Deus não muda os seus planos. Então, veja que para nós gozarmos um dia do paraíso celestial, nós necessitamos, no momento da nossa morte, ou da segunda vinda de Cristo, nós necessitamos estar em estado de graça santificante, sem a qual não é possível entrar no reino dos céus. Não é? Então, é muito importante notar isso, que Deus não modifica o seu plano, adia. Ou seja, o plano de Deus é adiado. Não é? E talvez poderíamos dizer, mais gente poderia ter gozado dessa alegria celestial se Adão não tivesse pecado. Sim, é possível, não é? Mas uma coisa nós podemos afirmar: Deus não mudou os seus planos em relação a nós. Deus, quando Adão cai, quando Adão peca, Deus continua com o seu plano de nos fazer seus filhos, sermos seus herdeiros e gozarmos com Ele no reino celestial. Muito bem. Podem abrir os microfones e fazer alguma pergunta. Padre Paulo, no número 61, o senhor já havia até explicado, eu me esqueci, o que seria o dom de integridade. Esse dom de integridade faz parte assim, do caráter do indivíduo? Ou o dom de integridade é a natureza da pessoa? Então, ele explica aqui, né, que a integridade, ela contém em si os dons chamados dons préternaturais. Então, o dom da integridade tem dentro de si os dons chamados dons préternaturais. Bom, a própria palavra integridade já diz o que significa. Ou seja, aquilo que... Vou explicar de um modo melhor. A inteligência e a vontade do homem eram íntegras em relação ao seu corpo. Ou seja, os dons superiores da alma eram íntegros em relação ao seu corpo. Aquilo que a inteligência pedia, o seu corpo realizava. Aquilo que a vontade do homem queria, que era destinada para o bem,
era realizado pelo seu corpo. Então, isso é o dom da integridade. E o dom da integridade, então, como disse, ele contém os dons chamados dons preternaturais. São a ciência infusa, o domínio das paixões e a imortalidade corporal. Então, todos esses dons preternaturais, nós podemos resumir numa só palavra: dom da integridade. Respondido? Respondido. Bem, mais alguma pergunta? Sim, padre, eu tenho. Sim, pode fazer. Quando o senhor diz que Adão, mesmo após o pecado original, ele ainda tinha um conhecimento muito maior do que o que nós temos hoje, é isso? Sim, inclusive existem padres, né, teólogos, que defendem que os primeiros homens eles tinham uma ciência mais avançada do que nós temos hoje. Claro que hoje nós temos a técnica que está bem avançada, não é? Mas o conhecimento prescinde, antecede, vamos dizer assim, melhor dizendo, antecede a técnica. Não é? Então, ou seja, Adão, ele tinha quando ele foi expulso do paraíso, ainda assim ele perdeu o dom da ciência infusa, alguma coisa ele perde, mas ele tem a memória, que lhe permite lembrar de muitas coisas. Depois não podemos esquecer o tanto de anos que Adão e Eva viveram sobre a terra. Ou seja, tinha um conhecimento, mas um conhecimento maior do que o que nós temos hoje, feito das coisas de Deus. Não há dúvida disso. Menos eu não tenho dúvida disso. Pode ser que surja algum teólogo que venha dizer que não, quando o homem é expulso do paraíso e ele perde o dom da ciência infusa, todo aquele conhecimento que ele já havia adquirido, ele perdeu. Acho difícil. Então, significa que hoje, quanto mais longe nós estivermos daquele momento da criação, a gente pode dizer que mais a gente vai precisar buscar estar nesse estado de graça, porque o nosso conhecimento de Deus é menor. Daí tantos livros, tantos teólogos. Nosso Senhor institui a igreja, nos dá o sacramento. Então, não é à toa que Nosso Senhor faz tudo isso por nós. Só o fato de Nosso Senhor nos dar a igreja e o sacramento já é para nos manter ali pela virtude da fé, evidentemente, através da virtude da fé, firmes, esperando a redenção eterna. Porque, de fato, aquele conhecimento que Adão tinha, mesmo depois de sair do paraíso, nós não temos mais. Nós precisamos estudar muito. Nós precisamos ler muito. Para nós é um grande sofrimento. Não é? Fazer, por exemplo, ser formado em medicina. Então, vamos dizer assim, de modo muito simplório, evidente, que se Adão e Eva, por exemplo, tivessem tido filhos antes do pecado, vamos supor, o filho de Adão e Eva brincando, tropeçasse, caísse, machucasse a perna. Então, nós podemos dizer que Adão tinha, por exemplo, pelo dom da ciência infusa, conhecimento de como curar aquela ferimento. Entendi. Esse conhecimento perdemos. Precisamos estudar muito para conseguir alguma coisa. Entendido? Sim. Mais alguma pergunta? Boa noite. Desculpa. Pois não, pode fazer, por gentileza. É só aqui o último parágrafo que o senhor leu. A ciência, quando ele fala que, exceto a ciência infusa, todos esses privilégios
exceto a ciência infusa, tinham sido dados a Adão. Então, assim, a ciência infusa não é... Eu não entendi bem esse parágrafo. Ela não era patrimônio, nos foi dada como patrimônio de família? Eu não entendi. Não como bem pessoal, não como patrimônio de família. Então, todos esses privilégios que foram lidos anteriormente, exceto da ciência infusa, tinham sido dados a Adão não como bem pessoal. Então, ou seja, a ciência infusa foi dada a Adão como um bem pessoal. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, os outros foram dados como patrimônio de família. E por isso, e aí aquela questão, Deus não abandona o seu plano. Ou seja, veja que nós precisamos do estado de graça santificante, nós ainda nos tornamos seus filhos. Então Deus não abandonou o seu plano. Então, de fato, a ciência infusa era um bem pessoal apenas, conferido a Adão. Certo? Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tem alguém que queria falar? Sim, padre, boa noite. Felício. Eu estou até com um pouco de dificuldade de formular essa pergunta aqui, mas pegando um gancho do que foi lhe questionado agora há pouco, sobre a questão do dom da integridade, né, e que compreende esses 3 privilégios. Então, o raciocínio que eu estava elaborando era que, se eu entendi direito, à medida que nós nos afastamos desse nosso antepassado, esse dom da integridade ele vai se perdendo de geração em geração. E como o senhor disse que essa faculdade superior da vontade, junto com a inteligência, elas têm que ficar acima das demais, que isso vai nos levar e nos aproximar mais a Deus, eu fiquei com uma dúvida, que é o seguinte: se essa afirmativa está correta, de que à medida que as gerações elas vão passando, nós vamos perdendo mais esses privilégios. Por exemplo, não todos, né? o domínio das paixões. Não, o domínio das paixões perdeu. Então, Ou seja, quando Adão, e aí a partir do artigo 3 vai explicar melhor isso. Então, ou seja, o domínio das paixões e a imortalidade foi perdido completamente. Entendi. Somente o que restou foi a ciência infusa. Só que, lógico, ele perdeu o dom da ciência infusa, mas, pela memória, quando Adão é expulso do paraíso, evidente, aquilo que ele já havia aprendido, ele não perde. E daí ele tem possibilidade de passar para gerações futuras conhecimento que ele recebeu do paraíso terrestre. É porque, como a confusão que eu fiz é que, como o senhor disse que o Deus não abandonou o plano dele, ao mesmo tempo eu pensei, se nós perdemos esse privilégio de domínio das paixões, que torna a virtude mais dificultosa, então é mais difícil nós nos aproximarmos de Deus, né? Estarmos... Para nós é mais difícil, não há dúvida. Tá, ok. Para nós é com muita dificuldade que adquirimos certas virtudes. E por isso, começar o quanto antes. Porque quanto mais cedo nós começamos, ou seja, mais rapidamente nós conseguimos alguma coisa. Ou seja, para nós será exigido, no dia da nossa morte, que estejamos em estado de graça. Agora, havendo algo a mais, melhor. Ou seja, qualquer virtude alcançada, qualquer graça alcançada por virtude, qualquer coisinha, qualquer vitória de pecado, ou seja, qualquer mérito que nós conseguimos, não é?
auxilia na luta pela nossa salvação. Até porque não é fácil também manter o estado de graça. Uhum. Ou seja, para ajudar a manter o estado de graça santificante, cabe a nós, por exemplo, a busca da virtude. É exatamente isso que eu estava pensando aqui. Não, perfeito. Ficou bastante claro. Certo? Muito bem. Mais alguma Padre, pergunta? obrigado. Salve Maria. Salve Maria, quem foi? Eu falo? É com Daniel, Padre Paulo. Ô, Daniel, salve Maria. Pode perguntar, pode falar. Ô Padre Paulo, só queria perguntar que horas que o senhor vai ficar dando essa aula aí? É porque eu cheguei na chamada aqui agora. Certo. É todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite. Ah, certo, Padre Paulo. Então, beleza. Ou melhor, todos estão me ouvindo, então talvez seria melhor já deixar combinado. Se ficaria muito ruim, que a partir de segunda-feira que vem, nós começarmos, ao invés de 9 horas, 9h15. Sabe por quê? Porque o Monsenhor José de Matos me deixou responsável pela catequese de adultos aqui na paróquia. A catequese de adultos é das 8 às 9. Então, terminando lá às 9, 9h15 está tranquilamente. Então, nós podemos começar a partir da semana que vem, às 9h15, ao invés das 9 horas. Todos concordam? Sim, padre. Não vai ficar cansativo para o senhor, não, padre? Não, para mim tudo tranquilo. Para mim eu já estou... Eu gosto de dar catequese. Eu estou de acordo aí também. Para mim também, estou de acordo. Então, a semana que vem nós aumentamos 15 minutinhos. Começamos às 9h15 e vamos até às 10h15. Bom? Bom, agora são 10h03. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô padre, surgiu mais uma pergunta. Sim, pode fazer. Sim, então, se uma das maneiras de manter esse estado de graça santificante, eu acredito que seja para o católico cristão, seja essa busca pelas virtudes, né? É um dos meios, claro. Porque se eu entendi, no dia, de acordo com o que você explicou, no dia da morte, o católico ele tem que estar em estado de graça, e as maneiras para que isso aconteça é ele se confessar regularmente, né? Ir à missa, comungar. Só que se a busca pelas virtudes ajuda, né, na vida do indivíduo, ele se manter nesse estado de graça constante, então eu posso dizer que é natural para todo católico buscar esse caminho de desenvolver as virtudes. Claro. Nosso Senhor do Santo Evangelho, ele vai dizer assim: sede perfeitos, como meu Pai Celestial é perfeito. O nosso Senhor, veja só, de primeiro relance, nós podemos dizer que nosso Senhor nos pede algo impossível. Uhum. Porque para nós é impossível a perfeição plena nessa vida. Não é agora. É possível, no entanto, nós buscarmos essa perfeição. Uhum. Não é? E como nós buscamos essa perfeição? Ora, através da vida de virtude. Então, nós devemos buscar a mansidão, a paciência, a caridade, a benignidade, a bondade e assim por diante. Então, nós temos que ter uma vida de virtude. Esse é um caminho natural, não é isso? Natural, não sei se essa palavra se enquadra aqui, mas vamos dizer assim, que seria, usando essa palavra, assim, próprio do... seria próprio, né? Seria também natural, usando essa palavra, seria natural que o católico compreendesse as coisas deste modo. Seria uma consequência lógica de uma vida espiritual, assim, você buscar essas virtudes, né? Claro, Tá ok. Você busca a vida espiritual, a virtude ela vem em consequência. Tá É isso ok. que nós vamos ver bem mais para frente, né?
Porque, por enquanto, o Tanqueray está tratando lá do início, de como as coisas começaram. Mais para frente, o Tanqueray ele vai tratar de cada um de nós, ou seja, do que nós temos que fazer, dos meios ordinários, dos meios extraordinários. Ele vai tratar de tudo isso. Não, perfeito. Perfeito. Obrigado, Padre. Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém se manifesta, eu dou por encerrado, então, a aula de hoje. Segunda-feira que vem, então, se Deus quiser, nos encontramos às 21h15. Bom? Então, depois, Fabiana, coloca lá no geral para todo mundo que não veio hoje poder ter acesso à mudança de horário. Tá bom? Ok, padre, eu aviso a todos. Eu peço Samuel também para me ajudar a avisar para o pessoal que faltou. Tá bom. Eu gostei muito, aliás, daquele esquema que você fez no e-mail, fazendo um resumo do que foi dito. Eu achei muito bacana aquilo lá. Seria bom. Ah, ok. Sim. Você está eleita por mim como secretária desse grupo de leitura. Pode deixar, padre. Eu faço um resumo com envio. Tá bom, então. Muito bem. Vamos rezar só uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai. Do Espírito Santo. Amém. Bem, até segunda-feira, se Deus quiser. Ok. Até lá. Até.